Bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, nós estamos aqui com a jornada 40 dias com propósito. Começando mais um dia 13 de março, agora exatamente 7h02 da manhã. Estamos iniciando a família 659 com esse coração desejoso de receber mais de Deus e aprender mais com o Senhor. Hoje aqui na minha cidade um climinha assim, parecendo que já está chegando o inverno, parecendo que já está chegando o friozinho. Claro que o inverno está longe ainda, mas já está friozinho aqui já, tá gostoso. Que tempo especial. Muito bem, meus queridos, retomando aqui mais um dia, nós estamos na jornada 40 dias com propósito, ajustando a casa, colocando as coisas em ordem, né? Dei uma organizada aqui nesse Instagram que quando foi hackeado, o rapaz deu uma bagunçada em tudo, né? Não é uma pessoa só, é importante você saber disso. Não é uma pessoa só, são várias pessoas. É uma quadrilha que trabalha nisso. E a gente pode ter algumas medidas de segurança para a gente evitar isso daí. E alguma das medidas de segurança que a gente pode evitar é colocando a autenticação de dois fatores nos nossos aplicativos, tá? Procura aí autenticação de dois fatores. E um aplicativo da Google que você pode instalar, esse é um dos, né? Mas tem de outros também. Um aplicativo chamado Authenticator, tá bom? Authenticator. Depois eu vou publicar aí o print dele no meu stories aí para você saber como que faz. Esses dois fatores de segurança te ajudam bastante a você dificultar, né, a vida dessas pessoas em acessar suas senhas, suas redes sociais. Então é uma maneira de você se proteger. Tá? Então ó, busca aí Google Authenticator e busca também fazer a autenticação de dois fatores no WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu e-mail. Se você tem um Android, com certeza você tem aí o e-mail Google, tá bom? Que mantém a sua conta. Esse e-mail é muito importante você guardar, você proteger ele, porque é onde tem todas as suas informações digitais aí. É uma quadrilha, tá? É uma quadrilha que trabalha com isso. Então você está sempre sujeito. E sempre que chegar uma mensagem para você de vender uma coisa assim, como chegou para o pessoal, sempre desconfie, pode ser de quem for. Uma mensagem que seja, tá lá, ó, dá uma olhada nisso aqui, estou vendendo isso daqui. Mesmo que seja sua mãe mandando, dá uma desconfiada, dá uma ligada, entendeu? Olha, dá uma ligada, manda uma mensagem no privado, no WhatsApp, dá uma ligada, conversa lá, ô pastor Fernando, tô vendo que o senhor está vendendo algumas coisas aí. Assim você evita. Ô mãe, tô vendo que a senhora colocou tal coisa, é isso mesmo? Não tem problema ser um pouco desconfiado nesse ambiente da internet, tem que ser mesmo. Tem sim muita coisa boa, eu mesmo envio o link da live, o link da inscrição no alguma coisa, no desafio, você logo percebe que está ali, dá uma olhada, você logo percebe que é de uma jornada, é de uma coisa, não tem nada a ver, está bem escrito, está bem especificado, você percebe que sou eu. Mas quando você tem alguma dúvida, a dúvida assim, por exemplo, a pessoa manda uma mensagem subjetiva e manda lá dizendo, olha aqui, isso aqui, ó, clica nisso aqui só para você dar uma olhada no que eu estou te mandando. Uma mensagem subjetiva, então você não clica, tá bom? Então você não clica, desconfia. Ou alguém que não costuma pedir dinheiro para você, te pedindo dinheiro emprestado, me paga agora, só depois amanhã eu já te devolvo pela internet, desconfie, tá bom? E normalmente quando você vai pagar alguma coisa e a conta é num nome diferente da pessoa, e a pessoa vai dizer, não, é de uma prima, é de um primo, de tal pessoa, ela vai me passar o dinheiro. Pronto, você já sabe, é uma fraude, tá bom? Você já sabe, assim você vai se precavendo disso, né? Vai evitando problemas e transtornos. Graças a Deus, pelo que eu soube, né, tive conhecimento do pessoal aqui da minha rede,
Apenas uma pessoa foi lesada, uma pessoa só foi enganada. O restante, graças a Deus, não foi enganado. No máximo aí clicou num link, teve também sua rede social hackeada, mas já recuperou. Graças a Deus, né, gente? Estamos aí nessa jornada aprendendo, sempre aprendendo. E hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em Gênesis capítulo 25, tá bom? Gênesis capítulo 25. Gênesis 25, versículo 29. Vamos lá. Vamos falar sobre Esaú, sobre aquele que abandonou sua primogenitura. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Tá? Gênesis 25, 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Se você quiser anotar aí também, Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17, a gente vai ler também. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Muito bem, meus queridos, deixa eu compartilhar com você, olhando para esse texto, o que o Espírito Santo fala ao meu coração e o que a gente deve levar em consideração. Nós estamos numa jornada e nessa jornada a gente precisa aprender a desfrutar dela. Na jornada da vida, nós precisamos aprender a desfrutar dessa jornada. Às vezes você está com um olhar e mantém um olhar numa coisa que não existe ainda. E não tá errado, eu quero ensinar você a sonhar mesmo. Mas você precisa aprender a trilhar essa jornada, a desfrutar da jornada. Hoje, por exemplo, hoje é um dia que Deus preparou, não sei como está o seu dia aí hoje. Seu dia pode estar ensolarado, né? Ou pode estar um dia nublado, ou pode estar um dia que você tem sentido, né, um pouco mais de pressão, ou que você está muito bem, está muito feliz, acordou muito feliz. Então, independente de como está o seu dia, aprenda a desfrutar da jornada. Diga comigo assim, ó, eu preciso aprender a desfrutar da jornada. Então, o que você vai desfrutar hoje? Eu li Hebreus 12, do 16 ao 17. Hebreus 12, 16 a 17. O que você vai desfrutar hoje? Então, olhando para esse texto, eu vejo Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Jacó, o nome dele já diz, ele está interessado realmente em crescer de qualquer forma. Ele tem uma ganância no coração dele. Esaú, na sua vez, ele tem um desprezo no coração dele. O que é pior? A ganância ou o desprezo? O que é pior? A ganância de Jacó ou a indiferença de Esaú? Olhando para esse texto, lógico, pecado é pecado. Mas olhando para esse texto, eu percebo que Deus ele rejeita a indiferença de Esaú. Esaú ele está sendo indiferente com aquilo que ele deve valorizar. Então vamos lá, essa é a primeira lição
dessa manhã. Você não pode ser indiferente com aquilo que Deus deu para você valorizar. Você não pode ser indiferente com a sua própria vida. Você não pode ser indiferente, você já se converteu? Com a sua vida com Deus. Você não pode ser indiferente com a sua família. Você não pode ser indiferente com os valores que constituem o seu caráter. Você não pode ser indiferente. Você não pode desprezar isso aí. Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura. O que é isso? Ele era aquele que levaria o nome da família, era aquele que manteria a herança era totalmente dele. Ele era o primogênito, era ele que levaria os negócios do seu pai, era ele que continuaria os negócios do seu pai. No entanto, o que aconteceu? Ele desprezou o seu direito de primogenitura. Ele desprezou. Por que ele desprezou? Essa é uma pergunta para a gente fazer, para que a gente possa aprender com o erro dele. Por que ele desprezou o seu direito de primogenitura? Primeiro, por uma necessidade. Ele desprezou e vendeu a preço de um prato de lentilha, né? Um preço de banana. Ele desprezou e vendeu porque ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dele? A necessidade dele era a vontade de comer, fome. Ele precisava comer, ele queria comer. A necessidade dele era física, então. Ele tinha uma necessidade física. Bom dia, a paz, bom dia a todos que estão chegando aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. O que Esaú tinha? Uma necessidade física ele tinha. Então, diante da sua necessidade, ele abriu mão de um valor, ele abriu mão da sua herança, ele abriu mão da sua primogenitura. E ele disse assim no texto: se eu permanecer assim, eu vou morrer de fome, ele disse. Eu vou morrer de fome, de que me adianta ter a primogenitura? É a segunda lição que eu tiro desse texto e quero compartilhar com você. Esaú não tinha uma visão do futuro. Ele não sabia para que servia a sua primogenitura. Ele não tinha noção da importância dessa primogenitura. Então Esaú desprezou o seu direito de primogenitura porque ele não tinha uma visão do futuro. Ele só pensava na sua necessidade de hoje. Deixa eu dizer algo para você. Você tem uma visão? Perguntar algo para você. Você tem uma visão do futuro? Você tem um olhar sobre o futuro? Você consegue saber qual é o sentido, o propósito da sua vida que Deus deu para você? Isso é extremamente importante. Não estou dizendo que você tem que saber exatamente como será o seu futuro, de que jeito será, mas você pode construir o seu futuro. Hoje você vai construir. E em alguns momentos você vai ter que suportar a pressão. E aí eu trago a terceira lição de hoje. Esaú, ele não suportou a pressão, é um homem forte. Esaú, um homem forte, Esaú, um guerreiro, um caçador, não suportou a pressão. E deixa eu olhar para você. Você é uma pessoa forte. Você é uma guerreira, é um guerreiro. Você precisa aprender a suportar a pressão. Nós temos que aprender a suportar a pressão. A pressão que vem em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que aprender a suportar essa pressão. A pressão vem e nós precisamos suportá-la. Esaú não aguentou a pressão da necessidade. Não aguentou a pressão. Ele encarou a sua necessidade como se fosse o resto da sua vida. Às vezes você está passando por uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional. Não vou nem falar espiritual, vou parar nesses dois aqui. Talvez você esteja passando por alguma necessidade, um tempo de dificuldade e escassez nessas áreas, e você acha que isso aqui vai durar para sempre. Então você negocia. Você negocia até o caráter por causa de uma questão física. Isso é muito comum acontecer. A pessoa não suporta a pressão. É isso mesmo, Marilei. Tem que aprender. Nós temos que aprender
A pessoa não suporta a pressão. Um exemplo, ela não suporta a pressão. Tá lá, ela precisa comer, tá ali. Ela precisa daquele trabalho, mesmo que não seja de acordo com os valores dela, mesmo que não seja de acordo com os princípios dela. Mas ela precisa permanecer ali, mesmo que faça algumas coisas erradas. Às vezes algum tipo de trabalho que a pessoa tem que usurpar alguém, enganar, ou ela quer tirar proveito no próprio trabalho dela. Para ela crescer, ela tem que tirar proveito e pisar na cabeça dos outros. E isso também em qualquer área da vida, qualquer aspecto da vida. E a pessoa começa então, ela começa de uma maneira a negociar por causa da pressão, por causa da necessidade. Olha, a pressão haverá, talvez dias seguidos, talvez semanas seguidas, talvez em alguma semana específico, talvez em alguns meses, pressões virão, mas nós precisamos aprender a suportar a pressão. Falando sobre isso, eu lembro de Jesus. Jesus é o melhor exemplo para nós. Vamos pegar o exemplo de Jesus no jardim do Getsemane. Lembra de Jesus lá no jardim do Getsemane? Jesus levou seus amigos, seus discípulos, para orar com ele. Ele estava prestes a ser preso. Enquanto ele estava lá orando, diante de muita pressão, o que aconteceu com ele? Ele suou gotas de sangue. Esqueci o nome que significa isso aí na medicina, diante da pressão, da angústia que a pessoa está sofrendo, quando chega a esse ponto de os vasos sanguíneos sair o sangue pelos poros aí do suor. Tem um nome científico para isso. Mas Jesus então ele soa gotas de sangue, tamanha a pressão que ele está passando. Os discípulos, diante da pressão que eles estão vivendo, o que eles fazem? Eles dormem. E aí Jesus chega para eles e fala: vocês não puderam permanecer comigo nem uma hora em oração. Jesus reclama para eles, fala assim: vocês não estão podendo permanecer nem uma hora em oração. E a Bíblia diz que eles não conseguiram porque eles não suportaram a tristeza. Eles estavam tristes. Jesus estava angustiado. Mas diante da pressão que Jesus estava sofrendo, saiu dele poder. Getsemane, a palavra Getsemane em hebraico, significa lugar de pressão, lugar da prensa. Por que lugar da prensa? Por que lugar da pressão? Porque lá era um jardim onde plantava-se azeitonas e dali fazia o óleo da oliveira, né? O óleo de oliva. E o óleo é feito com pressão. Tem que pressionar esse fruto. Então, o lugar da pressão. Jesus está no lugar da pressão. E dele sai poder. Interessante. A gente quer mais o lugar do prazer do que o lugar da pressão. Então, a gente precisa aprender a lidar com o lugar da pressão. Porque no momento da pressão é onde as pessoas renunciam, desistem, param, negociam o seu direito de primogenitura, muito importante. Despreza aquilo que ele nunca deveria desprezar. Despreza. No lugar de pressão, está lá Pedro sofrendo pressão. Você é um deles, você é um deles. Ele fala: eu não o conheço. No momento da pressão, ele age com indiferença. Como que você age no momento da pressão? Como que você age quando você é pressionado? Quando as circunstâncias te pressionam? Quando pessoas te pressionam? Como que você age, reage à pressão? Hoje então eu quero que você tenha um olhar de atenção a isso. Quero pedir para você, tenha um olhar de atenção. Você quer realmente crescer nisso aí, 1% hoje, nessa jornada, passar essa jornada e sair mais do que vencedor? Então você precisa dar atenção a como que você lidar com a pressão. Como que é que você está lidando com a pressão? Como que é que você está lidando com os momentos de dificuldades, de necessidades, os momentos de escassez? Como que você está lidando com a pressão? Suporte a pressão por algo maior. Guarde isso aqui, ó. Suporte a pressão por algo maior. Ó, o nome do suor de sangue na medicina é
Hematotróide. Isso aí. Obrigado, Marilei. Esse é o nome. Quando a pessoa, diante de tamanha angústia, ela chega a suar gotas de sangue. Só que a gente não quer angústia. A gente não quer pressão. A gente não quer, claro, eu e você, nós não queremos. Nosso corpo não quer. Mas sem algum estresse não há fortalecimento. Quem aqui vai na academia? Deixa eu ver quem aqui é da academia. Quem aqui vai na academia? Levanta a mãozinha aí, eu quero ver se você está fazendo exercício. Quem aqui vai na academia? Vai nadar? Tem nadador aqui que eu sei. Tem aqui gente que sai correr, andar de bicicleta. Enfim, quando você está exercitando o seu corpo, você não pode só pegar um ferro ali, pegar algo ali, um peso que é mais leve do que você suporta. Você tem que pegar algo que seja um pouco mais forte, um pouco que vai exigir um pouquinho mais de você e você fazer o exercício corretamente. O que, que você está fazendo ali para fortalecer esse músculo? Você está colocando um peso leve, beleza. Daqui a pouco um peso mais pesado. E você está trabalhando a constância nele, porque começar é fácil, terminar é que é o negócio. E você está trabalhando a constância. Às vezes você está sem exercitar, chega no final você está dolorido. Você não suporta a dor. Às vezes não pode nem encostar, tamanha dor. O que aconteceu? Você estressou aquele músculo. Isso ajuda ele a expandir, ajuda ele a se tornar mais forte, a crescer, a se tornar mais resistente. A velocidade que você coloca faz ele se tornar mais ágil, né? Faz ele às vezes não crescer tanto, mas ele se torna resistente e ágil. Então esse é o poder da pressão, gera músculos. É isso que você tem que lembrar no momento da dificuldade. É isso que eu e você tem que lembrar no momento da pressão. A gente fica querendo saber o porquê. Por que eu tenho que fazer? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus me permitiu uma coisa dessa? E isso é natural do ser humano. A gente não quer o Getsemane. A gente quer só o lugar do prazer. Mas no lugar do prazer a gente está sujeito demais. Está sujeito demais à queda. Então naquele momento você precisa saber. A pressão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar estresse. Ela vai gerar estresse. Aí você já quer tomar um remédio porque você está estressado. Você já quer tomar um remédio porque você não quer suportar nenhuma dor. E nada contra você que está sendo medicado por uma questão emocional. Significa que você já não consegue controlar naturalmente, você precisa de uma ajuda externa. E você deve buscar uma ajuda externa, medicamentosa se for preciso. Mas deixa eu dizer uma coisa, às vezes você precisa começar, o medicamento é só para te ajudar a botar a cabeça no lugar, mas o seu corpo tem que reagir. É você, a sua mente que tem que reagir àquilo ali. E você tem que começar a se levantar, ser um pouco mais forte, com orientação médica e deixando aquele medicamento, mas resistindo à pressão. Resistindo à pressão, suportando a pressão. Aceitando a pressão e dizendo, opa, hoje não tem um prato de lentilha desse aí, mas amanhã terá, porque hoje eu fui caçar, eu já tenho a carne, amanhã eu vou preparar um prato de lentilha desse, hoje eu vou suportar a pressão. Hoje eu vou aguardar um pouco mais, eu vou suportar a pressão. Você suporta a pressão? Eu vou finalizar com um exemplo. Adão e Eva, eles estavam no jardim, o jardim do Éden. Éden significa prazer. Interessante que o primeiro Adão, né, que é o Adão da criação, ele foi colocado no jardim do prazer e lá ele negociou os seus valores. Lá ele deixou os seus princípios. O segundo Adão, que a Bíblia fala que é Jesus, que veio então para restaurar o que o primeiro Adão fez, o segundo Adão ele foi colocado também no jardim, mas no Getsemane, o jardim da pressão. Mas no jardim da pressão, dele saiu poder. No jardim do prazer, o primeiro Adão saiu desistência, indiferença. Saiu uma negociata com o próprio diabo. E aí você, na sua carnalidade, só quer
o jardim do prazer. Você só quer estar no bem-estar. É a geração do bem-estar. Nós queremos estar bem. Nós não queremos nem pensar em sentir uma dor. Vamos tomar um Dorflex, vamos tomar um paracetamol. Não queremos nem pensar que vai doer a cabeça. Não queremos nem pensar que vai nos estressar alguma situação. Você acha que com toda essa situação que me sequestraram aí, sequestraram no meu Instagram, você acha que eu não fiquei estressado, tenso? Né? A primeira noite eu sonhei a noite inteira que eu estava lutando com aquele cara lá no mundo virtual e retirando dele pressão, mas eu falei, Senhor, eu preciso suportar a pressão. Eu tenho que aprender a lidar com a pressão sangue frio. Sangue frio, mas o coração fervilhando na presença de Deus. Eu tenho que saber o que esse cara está pensando. Eu tenho que agir com o meu pé no chão, mas com o meu coração no céu. Sabedoria. E aí você começa a agir com sabedoria nas situações. Você começa a suportar a pressão. Opa, tá vindo pressão! Mas dessa pressão vai sair algo muito precioso, que é o óleo de azeite. Quando espreme você, tem que sair óleo. É o óleo da unção de Deus. Tem que sair essa pressão. Dessa pressão tem que sair algo valioso, que é o óleo. O óleo usado naquela época também era o óleo usado para iluminar, acender as lamparinas e iluminar. Ou seja, a pressão transformou aquilo em riqueza, transformou aquilo em poder, transformou aquilo em iluminou a sua casa, o seu lar. Às vezes você fica jogando nas costas de alguém para suportar a pressão para você. Mas é você que precisa hoje suportar a pressão. Amém, meus queridos? Eu vou passar o código para vocês. Mas antes de passar o código, nós vamos orar, tá bom? Vamos ter um momento de oração, vamos agradecer a Deus. Eu vou orar por você, de repente você está nesse momento de pressão. E eu vou orar como Jesus orou por Pedro. Diz Pedro, eu não vou orar para que o Senhor te livre disso. Mas eu vou orar para que o Senhor te fortaleça, para que você passe por isso e você fortaleça os seus irmãos. Você viu o que Jesus fez com Pedro? Jesus estava dizendo, Pedro, esse momento é importante que o seu músculo espiritual cresça. É importante que o seu músculo espiritual cresça. Isso aí, Rodrigo. Que bênção que a tua esposa está nesse encontro. Glória a Deus. E é importante que o seu músculo espiritual cresça. É importante que o seu músculo espiritual venha crescer e venha avançar. Em nome de Jesus. Meu querido, eu sei que o Senhor está guiando nossas vidas. Eu sei que a presença de Deus está sobre nós. Bom, nós vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui também. Nós vamos estar orando por você, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui hoje. Peço ao Senhor, Pai querido, que abençoe a casa deles, o lar deles. Eu declaro sobre esse dia hoje, um dia de bênçãos. Eu declaro, Senhor Deus, sobre os seus filhos, Pai, graça, sabedoria, unção. Eu declaro sobre eles, Pai, a alegria do Senhor. Eu declaro sobre eles, Pai amado, a fortaleza do Senhor, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, que eles suportem, Senhor Deus, a pressão e transforme ela em poder, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os seus filhos, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar. Abençoe, Senhor Deus, as obras das suas mãos, traz prosperidade sobre eles. Esse é o primeiro dia da semana, nós entregamos essa oferta ao Senhor. Esses primeiros minutos, horas do nosso dia, nós entregamos ao Senhor como uma oferta. Deus, e agradecemos ao Senhor porque nesse tempo o Senhor tem enchido o nosso coração da Tua palavra, da Tua presença. Eu abençoo, Pai querido, a vida dos Teus filhos. Peço ao Senhor que cuide deles. Senhor Deus, que em nome de Jesus, que haja conversão genuína, que haja graça, Senhor Deus, sobre a vida dos seus filhos, que o Senhor derrame sobre eles fortalecimento físico, espiritual, emocional. Senhor Deus, pessoas que estão aqui doentes emocionalmente, eu declaro cura sobre elas. Eu declaro a cura do Senhor, que o Senhor coloque em ordem agora, Senhor Deus, a sua alma, Senhor. Deus, eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu agradeço ao Senhor por eles. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Amanhã nós estamos juntos novamente, segunda-feira. Nós estamos aqui juntos, ministrando a palavra, começando a semana junto.
em nome de Jesus. Tenham um ótimo dia, meus queridos. Bom culto para cada um de vocês aí nas suas igrejas. Que vocês possam dar o seu melhor para o Senhor.